corpo existem as suas leis que nos dirigem, nos guia, tá? Naquela órbita que tem que ser dirigida. O Sol tem a sua órbita, as estrelas têm as suas órbitas, a Lua tem a sua órbita, todos têm a sua órbita, inclusive o ser humano que foi feito o mais perfeito de todas as obras que Deus criou. O homem foi feito à sua semelhança e nós também devemos ser dirigidos, guiados por Deus. E essa direção está na Santa Palavra de Deus, que nos torna sábios para a salvação. Tá certo? Então, o grande legislador não precisa nós nem dizermos quem é o grande legislador. O Pai é grande legislador? É. O Filho também é. Quem aceita o grande legislador como sendo o Filho de Deus está automaticamente aceitando o grande legislador como sendo o próprio Pai. Se rejeitar a Cristo, rejeita o Pai. Isso é automático. Nós temos estudado vários temas aqui direcionados a esse tema. Cristo Jesus, o Eu Sou. De Êxodo capítulo 3. O mesmo Eu Sou do Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 5. O mesmo Eu Sou de João capítulo 8, versículo 58. Jesus Cristo deve ser tudo em todos. Ele não é quase tudo, ele é tudo. Isso é fé de Jesus. Fé de Jesus é aquele que acredita que Jesus é tudo. E Apocalipse capítulo 14, 12. Isso aqui está a perseverança dos santos. Aqui está os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé. Ou seja, que tem Jesus Cristo na vida como um todo. Nós iniciaremos com um texto que vocês sempre viram a gente iniciando alguns estudos, não só esse, mas muitos outros. Que começa dizendo o seguinte: no princípio era o Verbo. Vocês vão cansar de ver eu falar isso. Aqueles que não se alimentarem de Cristo. Os que se alimentarem de Cristo vão ficar satisfeitos cada vez que a gente repete o texto. Porque o texto se renova a cada manhã, sim? Alguém falou? Eu estou falando que eu acho maravilhoso esse texto, é maravilhoso. Muito bom. Então, no princípio era o Verbo, que era o Cristo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nós vamos enfatizar sempre isso até ficar na mente das pessoas que Deus é o Cristo em nossa vida. Ok. Então, bem-aventurados são aqueles que têm Cristo como centro na vida. Centro em tudo. Em tudo que você for fazer, falar, Cristo entra em primeiro lugar. Amém. Não podemos amar nada mais nesse universo senão em primeiro lugar Cristo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então, esse que estava no princípio com Deus e que também era Deus é o Cristo. A palavra de Deus ela é clara. O pastor Wagner, Elliot J. Wagner, era um pastor adventista do sétimo dia. Ele escreveu isso e deixou para nós registrado acerca do princípio. Porque ele era o Verbo, estava com Deus e era Deus. No princípio, esta palavra, a mente minha e a sua não pode assimilar as eras abrangentes aí. Por que não pode assimilar? Porque ele era Deus. E Deus não pode ser sondado por seres humanos. E nem seres celestiais, os anjos. Unicamente quem pode sondar o Pai é o Filho. E unicamente quem pode sondar o Filho é o Pai. Então ninguém mais pode sondar eles. Ok? Então o pastor Wagner foi muito feliz quando disse essas palavras. E Hebreus 1, versículo 5
Diz, porque a qual dos anjos disse, jamais tu és meu filho, hoje te gerei? A quem dos anjos ele diz assim, olha, tu é meu filho, eu te gerei hoje. Porque são criaturas, tá, que ele fez. São criaturas de Deus, os anjos. Mas ao filho, ele diz assim, eu hoje te gerei. Isso é um assunto estranho para muitos. Nós viemos estudando isso há muito tempo, mas ainda continua estranho para alguns. Eu hoje te gerei? É uma pergunta. Mas não é a resposta sim ou é não? Sim. E outra vez, significa dizer o quê? De novo. Hoje te gerei? Sim ou não? Outra resposta afirmativa. Sim. Quando foi essa outra vez? Eu lhe serei por pai. Quando foi essa outra vez que o pai foi de novo, tá? Pai do Cristo? Nasceu de Maria. Nasceu de Maria. E ele me será por filho. Quando nasceu de Maria. A outra vez. Porque antes da outra vez existia uma outra anterior. Que exatamente, que aos anjos ele jamais disse essas palavras. Hoje te gerei. Alguém diz, mas se Cristo é Deus, ele estava com Deus, era Deus, como é que agora ele diz assim, hoje te gerei? Hoje te gerei? Como é que Deus pode ser gerado? Mas eu não vou entrar nos mistérios, não. Vou deixar só os escritos para nós adentrar naquilo que está revelado para nós e para os nossos filhos. Nós sabemos que Miqueias está registrado lá que ele foi gerado. E suas origens são desde os dias da eternidade. Isaías capítulo 9, versículo 6, diz que ele é o pai da eternidade. Ora, se ele foi gerado desde o dia da eternidade, e Isaías diz que ele é o pai da eternidade, vai entender. O negócio aí é profundo, né? É mais profundo que nós imaginamos, certo? Miqueias de qual é? 3,5 ou 5,3, né? Que realmente está dirigindo para Miqueias 3,5. Qual é o texto? Eu hoje te gerei. É as suas origens desde os dias da eternidade. 5:2. 5,2, verdade. Também no livro de Lucas, no capítulo 20, ele pergunta aos fariseus, né? Como é que ele é filho de Davi, se Davi chamou ele de pai, né? Exatamente. Como ele disse, Senhor, né? Disse o Senhor ao meu Senhor. Vamos lá, avançando. Aqui está em Hebreus, ok? Alguém pode dizer, mas não concordo não. Se não concorda, você está discordando da Bíblia. Certeza. Nós não temos que fazer muita coisa não. Mas eu nunca vi esse tipo de assunto. Não concordo. Aí cada um concorda ou discorda. Todos têm o livre arbítrio de decidir aquilo em que quer crer. Ok? E vale a palavra, né? É. Então, agora outro pastor, outro pioneiro, chamado William Warren Prescott. Ele diz assim, Cristo nasceu 2 vezes. Vou voltar. Outra vez eu lhe serei por pai. Filho, é nascido ou não? É. Ele nasceu 2 vezes. Prescott está correto quando ele diz. E ele explica. Cristo nasceu 2 vezes. Uma vez na eternidade. Olha só. Uma vez na eternidade. Como é que ele nasceu na eternidade? Ele é pai da eternidade. Ele está fora do tempo. E novamente ele nasceu aqui na carne, sim, irmão. Quando diz que ele nasceu na eternidade, isso quer dizer que ele não está limitado a tempo. Né? Exatamente. Exatamente isso. Então, aqui, Prescott ele usa a palavra novamente. Lá, o apóstolo Paulo, em Hebreus, usa a expressão outra vez. Aqui,
William Prescott diz novamente, nasceu aqui na carne. Nascer é sair de. Como é que um filho nasce? Saiu da mulher. Gerado pelo pai. É aqui onde está o mistério, irmãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quando Ele deu o seu Filho, Ele já era unigênito. Busquem a profundidade. Quando Ele nasceu de Maria, Ele já era filho. Entenderam? Unigênito significa único gerado. A qual dos anjos ele disse, hoje te gerei? Ele é o único. Ele disse ali porque uma vez ele gerou. Eu hoje te gerei. Sua origem está desde os tempos da eternidade, diz a Bíblia. Miqueias 5:2, né? Suas origens desde o dia da eternidade. Irmão, então, porque os anjos lá, eles foram feitos que nem nós, né? Foram. Aí já Jesus não foi feito. Ele Não. foi gerado. Gerado, que é diferente. E antes ele era o quê? A palavra. Ele saiu de Deus. Ele foi externado. Lembrem de uma coisa, quando o arcanjo Miguel foi apresentado para os anjos, vocês lembram dessa história? Sim. Quando ele foi apresentado para os anjos, o principal líder dos anjos, que havia sido criado assim bem como os outros demais anjos, teve ciúme, inveja e ódio, lembra? Uhum. E aonde estava então O arcanjo. o arcanjo Miguel? Vem ser livre, como é que chega de repente assim? O ódio, a inveja, o ciúme estava oculto no coração de Satanás e de repente agora o Filho de Deus é apresentado e agora surge esse sentimento no coração de Satanás, de Lúcifer. Até então Lúcifer estava com, mas agora ele saiu do Pai. Era invisível aos olhos dos anjos. O verbo, que era a palavra, se tornou agora visível aos anjos. Que outra vez tornou-se visível aos homens. E é nesse ponto que agora, unindo assim o divino com o humano, o Filho de Deus, o unigênito do Pai, agora unido com o Filho de Maria, o humano, nessas duas naturezas, que o humano é esse segundo nascimento, ou seja, o primeiro nascimento, unido no segundo nascimento. Agora é a nossa esperança. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei que o povo tem irmão que quer limitar o Cristo como se ele nasceu no tempo da eternidade, que ele surgiu nesse tempo. Mas a palavra já existia muito antes. A palavra sempre esteve com o Pai. Pode observar que todas as coisas, inclusive o universo inteiro, foi feito pela palavra. Um pioneiro fala aí que, eu até não sei se é ele, Foi feito por aquele que saiu do Pai. o pioneiro fala que Cristo ele teve início na sua personalidade, né? Na personalidade. Inclusive o próprio Willis Warren Prescott ele diz isso. Que o gerado de Cristo foi na sua personalidade. A irmã White diz que o Filho de Deus é Deus na infinidade. Por que na infinidade? Porque ele é infinito tanto quanto o Pai. Agora, quando ele teve uma personalidade, agora, essa personalidade deu início a outra, eu hoje te gerei. Irmão, o Satanás, ele criou
criou o ódio quando Deus lá apresentou o filho, não foi? Exatamente. Exatamente isso. Porque ele não sabia que existia, né? Isso. Aquele que governava tudo era o mesmo aquele que foi apresentado e, portanto, foi rejeitado por outros. Aquele que criou o mundo, aquele que criou o universo, também veio para os que era seu aqui na terra, e esse que era seu também o rejeitaram, assim como rejeitou o nosso lá no céu. Ele, no caso, Cristo era a voz de Deus, será se sabe, Glória a mas Deus. quando ele foi apresentado, ele não conheceu essa mesma voz? Quando alguns mistérios foi falado para os anjos, quando o homem cometeu o pecado, que se havia perdido tudo, o plano de Deus já tinha sido efetuado isso muito antes. Só que agora Cristo, quando se revela aos anjos, pode observar que ele adentrou na glória do Pai e desapareceu. Significa dizer o quê? Que ele, quando estava intimamente ligado à glória de Deus, lá com o Pai, no seio do Pai, os anjos também não viam, Mas ouviam, né? ouviam. Ei, irmão, Porque a palavra se ouve. mas aí já teve anjo que reconheceu, né? Já teve anjo que reconheceu. Inclusive aconselharam a luz. Né? Por exemplo, Deus invisível. Quem é que se refere ao Deus invisível? Pai. Mas o Cristo, como sendo o verbo, a palavra de Deus, também não é invisível? Ele não estava com Deus invisível? Ele não era a palavra do Deus invisível? Essa palavra também não era invisível? Olha a profundidade disso. Porque o que fica entendido, irmão, é que Lúcifer ele sabia, mesmo antes de Cristo ser apresentado, que Cristo era Cristo, por causa da voz, né? Porque ele ouvia também aquela voz. Só que tinha mistérios aí que não tinha sido revelado para os anjos ainda. Né? Pois é tanto que alguns anjos entenderam que Jesus era o Filho de Deus, né? E que Lúcifer não perderia o seu espaço ali. Então isso significa dizer que os outros também sabiam, mas não quiseram aceitar. Sim. É assim como nós hoje temos as nossas escolhas, eles também foram feitos para fazer as suas. Não como um controle remoto, mas decidir por si. Eu lembrei com aquela passagem lá que o mistério é dado, né? Eu sou vai falar. A voz é dada desconhecida. É, pra conhecer, né? Lucas 8:10, né? Vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não veja e ouvindo não entendam. Eu lembrei disso aí, acho que o Luz, ele ouviu por Pode parábola. até ter ouvido, mas não entendeu, né? Ele não entendeu. Porque ficou insatisfeito quando foi colocado o Filho de Deus no comando, né? Na sua personalidade, ele não quis aceitar. Não é dado ao homem saber quando ou como o filho foi gerado. Então, a especulação minha e sua, se nós agora tentarmos dizer, olha, foi gerado assim, assim. Não foi dado a nós conhecer isso. É ali na minha cabeça mesmo, nem mexe. Às vezes a gente até diz assim, rapaz, tem sentido ter sido assim. Não, tiro esse negócio de tem sentido, que não tem sentido nenhum. Deus é Deus, né? Vocês devem ter perguntado. Eu peço também que eu ia perguntar, mas será que não foi? Aí, ó. Nós, no entanto, não sabemos que ele era a palavra. No entanto, nós sabemos que ele era a Palavra de Deus. Agora, quando ele foi, ou como ele foi gerado, nós não sabemos. Nós só podemos responder e saber com convicção que ele era a palavra divina, que estava com Deus e que era. Mas o era aí fica no passado. Esse era fica na infinidade. Quem sem tem a fim. questão que ele retornou com a humanidade e reterá para a eternidade, não é isso? Isso, ele era Deus, estava com Deus, era Deus, se fez homem, unindo essas duas naturezas, não deixou de ser Deus, veio ser homem, volta para a eternidade, continuando sendo Deus, só que agora retém para sempre a sua A humanidade. humanidade, o seu corpo humano, né? Só que Isso, só glorificado. Né? glorificado, né? Isso. É a forma como nós também devemos estar. Se Cristo nasceu duas vezes, nós devemos nascer quantas? Duas também. Por quê? A primeira nós nascemos de nossa mãe. E a segunda? A primeira dele foi lá no céu. E a segunda aqui.
de Maria. Primeiro aqui. E nós é o inverso. Para nós agora ir para a eternidade, temos que voltar às origens de Adão, quando foi feito segundo a natureza divina. E agora, ele agora perdeu essa natureza divina. E agora nós nascemos nessa natureza que ele adquiriu, a perdida. E agora nós achamos essa natureza, unindo essa natureza na divina. E assim foi que ele nos achou. Uma na divina, na humana para nos achar. E agora nós, com a humana, devemos nos tornar com a divina para sermos achados. Olha a profundidade disso. Um nascimento é unido no outro. Agora, essa natureza pecaminosa, ela tem que ser eliminado todo resquício de pecado. E Jesus Cristo veio como Adão lá no Éden, sem pecado. Não estou dizendo que a natureza era de Adão lá, não. A mente dele era de Adão, perfeito. E veio como homem perfeito, como era Adão também. E nós devemos nos tornar perfeitos. Está escrito dizendo que aqueles que diz que não podemos adquirir a perfeição, está sentado na cadeira de aquele mesmo lá no céu que acusou o Filho de Deus, que era perfeito. Sentado na poltrona, bem acomodado. Poltrona, bem acomodado. Aquele que diz que não, Aquele que diz que não é possível adquirir a perfeição. Porque nós dizemos, mas nós somos humanos, nunca vamos conseguir. Nunca, se não tiver Cristo no coração. Se tiver, a transformação acontece. Amém. Glória a Deus. Sim, mãe. Nascer de Deus. Nascer Nascer de Deus significa nascer do nascer do Espírito. Espírito. Nascer do Espírito. Então, nascer do Espírito, a gente não pode nem dizer que nasceu, nem apontar para ninguém que nasceu. Porque aquele que é nascido do Espírito, segundo João, que 1 João 3, verso 9, diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pronto. Então, o testemunho vivo de que alguém nasceu de Deus é aquele que é guiado pelo Espírito, que não vive na prática do pecado. Jesus nunca viveu na prática do pecado, certo? Estava sujeito a pecar, irmã? Sim. Estava. Mas não pecou, né? Agora, se você for recorrer Mateus capítulo 1, você vai ver lá que o nascimento de Jesus Cristo foi assim, a partir do versículo 18. Estando Maria desposada com José, né? Você já conhece bem os textos. E o que ele não informou Maria porque o que estava nela, ele foi conscientizado que era do Espírito Santo. Então ali ele nasceu, mesmo no ventre de Maria, nasceu do Espírito. E nós, como nascemos em pecado, diz Davi, em pecado, né? Não concedeu minha mãe. Como nós fomos nascidos em pecado, mas nós devemos também nos tornar uma criancinha no que diz respeito à nossa espiritualidade, mesmo depois de grande. Mesmo depois de grande. Nós podemos nascer de novo. Foi isso que foi dito? Claro. Podemos? Temos que nascer de novo. Jesus disse para Nicodemos que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, né? Perfeito. Então há uma necessidade de nós nascermos outra vez. Agora, nascer da água é uma coisa, né? E nascer do Espírito é outra. Nascer da água é uma questão muito interessante, porque é um sepultamento de pecados, né? E ninguém nunca sepulta alguém vivo, não é isso? Exato. É por isso que é necessário uma preparação muito especial quanto ao batismo, porque você já tem que ir para o batismo consciente, para que a partir dali tem que ser deixar-se guiar pelo Espírito Santo. É sepultar alguém que já morreu para o pecado. Que a partir daí ele tem que ter consciência de que é uma nova vida, que é a vida guiada pelo Espírito Santo. Perfeitamente.
Às vezes, irmão, esse linguajar nosso aqui hoje, por exemplo, é difícil de entender. Para alguns, para outros já fica mais fácil. Porque é um assunto que não se vê. E um assunto só se torna conhecido quando ele é revelado. E a palavra de Deus é uma revelação àqueles que abrem o coração para que ela possa penetrar. Quando a palavra de Deus penetra em nosso coração, ali é o Espírito de Deus que está entrando. É a palavra batendo na porta. Quando nós escancaramos, abrimos a porta, ela entra. Quando ela entra, ela não só passa de passagem, não. Alguns aceitam ela só passageiramente. Ela entra e sai. Mas aqueles que têm Cristo como sendo o Espírito de Deus em nossas vidas, ele entra através da palavra e ela fica. E ela ficando, é automaticamente entendido que as práticas do pecado desaparecem. Porque onde Cristo está fazendo o seu trono, não há espaço para pecado. Entendido? Aqui, de acordo com LTJ Wagner, ele ainda diz assim: sabemos que Cristo procedeu e veio do Pai. Nós sabemos disso. Ah, mas eu entendi isso aqui pensando que é porque ele tinha saído lá do céu, vindo aqui para a terra. Não, ele saiu do seio do Pai. Ele saiu lá da terra para vir aqui até onde nós também. Mas ele saiu mais ainda profundamente, do seio do Pai. E nós sabemos disso. Que ele procedeu do Pai, que ele veio dele, de acordo com João 8,42. Mas, olha como ele está se referindo a isso. Mas, isto está tão recuado nas eras da eternidade, a ponto de estar além do alcance da mente do homem. Pelo mesmo tempo, mesmo assim nós puxamos agora há pouco. Disse-lhes, pois, Jesus, João 8,42. Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis. Por quê? Porque um irmão ama os irmãos. Se eu obtivesse Cristo ali como sendo um humano, era irmão da raça humana. Então, quem ama o seu semelhante ama a Deus. Então, Cristo disse com clareza aqui, ó. Se Deus fosse o vosso Pai, se ele fosse é porque ele não era. Alguém diz assim, não, Deus é o Pai de todo mundo. Não, não é não. Cristo aqui está dizendo que não era não. Alguns dizem assim, olha, mas Deus é o nosso Pai. Pai de vocês, ele não é não. Estou errado, irmão, na interpretação? Jesus disse o seguinte, se ele fosse o vosso Pai, se fosse é porque não é. Ok? Certamente vocês me amariam. Porque quem chama Deus de Pai, ama o seu semelhante. Pois que eu saí, olha o que ele diz aqui, ó. Vocês não me amam, então vocês não amam meu Pai. E nem ele é Pai de vocês, nem é meu irmão. Porque se vocês me amassem, vocês compreenderiam que eu saí dele. Que eu vim dele. Que eu não vim de mim mesmo. Eu não saí de mim mesmo, eu saí do Pai. Mas, além de ter saído do Pai, ele me enviou. Se eu não amo o enviado, eu não vou amá-lo que o enviou. Certo? Aqui no capítulo 5, verso 2 de João diz assim, irmão. Sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos. Então, na realidade, amar os filhos de Deus, nossos irmãos, primeiro amar a Deus. Como é que nós vamos chamar Deus de Pai se nós não amamos os irmãos? E quando é que nós sabemos que nós amamos a Deus? Ele disse para Pedro, Pedro, tu me ama? Pedro, eu amo. De novo, Pedro, vou dizer de novo. Pedro, tu me ama? Aí na terceira vez ele ficou calado. Eu disse, tu sabe. Tu sabe que eu não te amo. Às vezes nós dizemos que amamos a Deus
e odiamos os nossos irmãos, e aí a questão vem, e aí, tu ama a Deus desse jeito? João 44 lá de João 8, ele responde quem é o pai. Que é o pai dele, né? Eles são filhos do diabo, verdade. Foi Pedro que falou. Não, Jesus mesmo disse que os fariseus lá eram filhos do diabo, porque não faziam a vontade de Deus, mas faziam a vontade do seu pai, o diabo. queria matar ele, já foi homicídio dele. E diz que o nosso pai é aqueles a quem nós fazemos a vontade. Aí nós podemos fazer a vontade de dois pais, assim está escrito? Não. Se fizermos a vontade de um, vamos desagradar. Se fizermos a vontade do outro, vamos desagradar a do outro. Só temos um pai. Não podemos agasalhar em nosso coração espaço para dois pais. E o próprio, olha só, Isaías capítulo 43, versículo 10. Vamos entender esse texto. Vocês veem como fica mais fácil. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Quem é que diz? O Senhor está dizendo. Vocês são testemunhas minhas. O que é uma testemunha? Vocês é que testificam a meu respeito. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor, meu servo e meu servo. Aqui você pode não querer compreender, como eu às vezes não compreendia também. Às vezes eu até tiro aqui, daqui para cá, para que não fique confuso a mente dos irmãos. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, a quem escolhi. Até que eu tiro, porque muitas das vezes as pessoas não entendem. Vós sois a minha testemunha, diz o... Aqui eu sei que é Jesus Cristo dizendo para mim. E acrescenta, e meu servo, a quem escolhi. E aí, os irmãos querem comentar? Nós estamos estudando, podemos errar. Porque ele disse que ele está falando de uma pessoa e acrescentou mais outra, né? Aqui está dizendo de um, que é o Senhor que está dizendo, que nós somos testemunha dele. E o servo dele, E o servo dele também, que está dizendo. a quem ele escolheu. A quem ele escolheu? Quem é o servo? Essa é a pergunta. Que eu estou dando espaço para os irmãos participarem. Atos 1:8 aqui ele diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então ele diz corretamente, vocês são minhas testemunhas. Quando receber o Espírito Santo, nós vamos testemunhar positivamente segundo a palavra de Deus. Meu servo, aqui é interessante, né? Vamos usar aí, irmão. Aqui é interessante é que Isaías disse assim, envia-me. Ele está falando do próprio Jesus. Só que esse envia-me a mim, também lá no céu, quando o Pai diz assim, a quem enviaremos? O próprio Filho se manifesta e disse, envia-me. Amém. Ele era quem? O Filho unigênito, único, gerado. Agora, ele veio como Deus ou como homem? Ele veio como servo. Veio como servo ou como Senhor? Essa é a pergunta. Como Senhor. Ele como Deus é? Senhor. E ele agora? Homem como servo. Ele veio como servo. Ele veio para servir. Então, e meu servo. Nós vamos ler aqui daqui a pouco Isaías 45, versículo 6, para nós entender melhor essa questão. Deixa eu ver se eu coloquei na próxima. Irmão, tem uma versão aqui que dá para entender assim. Essa minha aqui também. Lá, irmão. Diz assim, ó, vós sois as minhas testemunhas, exclamação. Diz Yahvé. E meus... Vós sois as minhas testemunhas, diz Yahvé, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e creais em minha pessoa. Dá para dar a entender que ele ratifica no sentido de testemunhas e fala como povo no geral. Como povo sois o meu servo.
É assim, eu entendi assim, não sei se estou certo. Agora, bote bem aí na IA e pergunte quem é o servo. Ah, tá, beleza. O servo é Isaías, será que não era não? Bom, aqui é Isaías. Aham. Lá no Salmo quem é? Ah, tá. Davi, não é? Mas no geral, aplica-se para Cristo ou não? Sim. No verso 10 aqui de Isaías 43, nessa versão diz assim: Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Aqui dá a entender que é Israel. Isaías 41. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: Tu és meu servo, e te escolhi e não te rejeitarei. Jacó é Israel. Ok. Não deixa de ser aplicado para nenhum desses homens. Nem para nós. Nem para o próprio Cristo, que é o cabeça do governo de Israel. Ok? Então, muitas das vezes a gente não entende o texto. E às vezes, quando você entende, ainda continua sendo estranho para outros. Aqui é claro. Deixa aí o meu povo. Deixa aí Israel. Meu servo. Deixa aí o meu primogênito. Porque se tu não deixar, eu mato o teu primogênito. Dupla aplicação. O rei tinha um primogênito, mas disse: tu vai deixar aí o meu servo, o meu primogênito. Está de acordo com Isaías aí. O Ida leu. Hoje se aplica a nós, né? Aplica a Como nós. Deus, né? Isso. Aí o apóstolo Paulo mais na frente vem e fala que judeu não é aquele que nasceu lá no Oriente, mas aquele que... Que é no interior. Isso. Então, para que nós vamos ser testemunha de Cristo? Olha só. Para nós saber agora, já que nós entendemos isso, nós vamos ter que saber de mais detalhes. Porque nós temos que crer nele. Fique à vontade. Só seguindo esse raciocínio sobre o servo aí escolhido pelo Senhor, é Mateus capítulo 12, a partir do versículo 15, 16, 17 e 18, diz assim: Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram e ele curou a todos os doentes que haviam entre eles. 16. Advertindo-os que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Quem é o servo do Senhor aí dentro? Cristo aí, tá? Posso ler texto também? Você entendeu quem é o escolhido aí? Qual a conclusão que você chegar? Aí é Isaías que, irmão? Esse daqui está em Mateus. Lê de novo, por favor, deixa eu entender o negócio. É uma profecia de Isaías, né? Eu vou só encontrar aqui a citação. Essa aqui, por amor de meu servo, Jacó, Israel, meu escolhido. Eu te chamo pelo teu nome, o teu sobrenome, ainda que não me conheças. Olha por que nós não devemos bater martelo num texto, isolando ele. Nós já vimos que Israel é o servo. Nós já vimos que cada um de nós somos servos. Já vimos aqui, tem que dizer, irmão. Esse texto que foi mencionado aqui em Mateus, ele está em Isaías capítulo 12, 18 a 21. Ele diz assim:
Isto aconteceu, falando a respeito de Jesus, né, que veio e curou muitas pessoas. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Eu vou ler o 21, irmão. Em seu nome, as nações porão sua esperança. Até Jesus Cristo aqui é o servo. Pode. Leia. Atos 3:13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vos traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vou ler o texto de novo. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Salmo 100, verso 3. Sabei que o Senhor é Deus. Vós sois as minhas testemunhas, diz Deus. Irmão, agora pode esse Deus aí, é o pai falando do filho, nessa passagem aí. Aqui quem está falando é o próprio Cristo. Porque quando nós aceitamos Ele, tá? E somos testemunhas dele, ele diz assim, vós sois minha testemunha, aquele texto que o William leu lá de Atos, automaticamente, quando nós honramos a Cristo, nós estamos honrando o Pai. A irmã diz que Deus se manifestou na Bíblia, o Pai, 3 vezes. Por ocasião do batismo, pela voz, não visto. Pela ocasião da transfiguração e pela ocasião ali em que os gregos se encontravam ali naquela multidão. Cristo se manifesta 3 vezes, sempre, quase sempre, o quê? A mesma frase. Este é o meu filho. Então vamos lá. Vós sois as minhas testemunhas, diz o... Nós temos quanto Senhor? É o nosso Senhor que está dizendo para nós. Agora quando o Salmo diz assim, diz o Senhor ao meu Senhor. Isso. Mas quando o meu Senhor, tá? Diz o Senhor e meu servo. Aqui quando ele se refere ao meu servo, o Pai, é tanto o Senhor de Cristo como o Senhor de Jesus. Ele nasceu 2 vezes? Nasceu ou não? Sim. Então quem nasceu é maior ou menor de quem deu o nascimento dele? Então, no caso, a primeira filiação é maior ou menor do que a paternidade? É menor. É menor. E quando ele nasceu como homem? Menor ainda. Mas essa natureza humana estava junto, unida com qual? Com a divina. É por isso que é muito mais profundo que o que nós imaginamos. É para aqueles que são superficiais que passam batido. Entendeu? Então a linguagem de Deus ela é fácil. Mas é fácil para aqueles que o buscam. Ok? Aqueles a quem o Senhor dá o Espírito como deu para Cristo, Jesus, se Ele der para nós também, nós vamos entender com a mesma facilidade. Entendendo mais ou menos. Diz o Senhor como Deus e a meu servo a Cristo que ia vir. Exatamente. Pronto. Fechou. Fechou. Não, se no caso a inspiração do texto se referisse às mesmas testemunhas, no meu entendimento seria meus servos, porque são mais de uma pessoa. É verdade. Então o fato de colocar no singular servo é uma referência a um específico. Mas pode ser um povo também. Como ele chamou Israel de meu primogênito. Só que tem que observar os contextos, né? não teria necessidade dele falar minhas testemunhas, Sim. já que ele poderia incluir como um. Ele está colocando nós como testemunhas. Porque tem algumas versões que
serve como complemento do outro. Por isso que eu tô... Porque aí é que está o problema. Às vezes algumas versões Complemento. redigem o texto de Aqui nesse contexto se refere a Cristo. Não tem nem para nós correr. Não, se refere a Israel. Não, Israel no outro contexto. Aqui não, aqui é Cristo. Irmão César, Sim. no capítulo 42 de Isaías também, tem um texto, eu creio também que se compara a Cristo. Capítulo 42, versículo 1, onde diz: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Exatamente. E o prazer de Deus, o Pai, está em seu Filho. Nenhuma adoração nossa ele aceitaria se não fosse por seu Filho. Esse aqui se Tá? Aqui se refere realmente, que o irmão falou ali, a humanidade de Cristo, ela encaixa perfeitamente. Porque aqui quem disse aqui? O Senhor. E quem disse mais também? Para quê? Para que nós saibamos que nós temos que crer nele. Me creiais. Aquele que estava dizendo essas palavras, que foi o Senhor que disse, está dizendo para que vocês saibam e creiam em mim. E entenda que eu sou o mesmo. Antes de mim, Deus nenhum. E depois de mim, Nenhuma verdade. Pois é, aí, bora lá, vamos botar a prova. Aí não é Cristo que está falando. Por que eu vou entender que é Cristo? Porque ele está dizendo para que vocês creiam que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum. Para lá. Antes de Jesus Cristo, tem quem? Ele é Deus? Então descarta essa possibilidade. Nós vamos entender agora que é o que Cristo está falando. Por quê? Porque depois de mim nenhum. Você crê que Jesus é Deus? Então, se você não crê, tudo bem. Mas se você crê, então, bora lá. De onde saiu Cristo? Então ele não pode dizer que antes de mim ninguém se formou se Deus tinha. Vocês estão entendendo? Então, quem está falando? Vós sois a minha testemunha, diz o? Senhor Deus. Que Senhor é esse? É o Pai de O Cristo. mesmo de antes. E está dizendo que nem antes, nem depois. Nenhum Deus haverá. Pois é, foi então nosso Deus é Jesus. Um texto desse aí tirar a... Isso aqui você faz vários estudos, irmão, num texto desse aqui. Antes dele, nenhum outro. Depois, nenhum mais. Mas o Pai foi gerado? Quem foi o único gerado? Depois dele teve algum outro? Antes dele teve algum outro? Então acabou-se. Está explicado. Entenderam agora? Verdade. É maravilhoso ou não é? As revelações. Porque já achei outra versão aqui. Olha lá. Já achei outra versão aqui, ó. A fala entre aspas, né? Para dizer que não é o quem escreveu que está falando. Então, entre aspas está: você é minha testemunha, ó Israel. Aí fecha aspas. Diz o Senhor. Aí abre aspas de novo. Diz o Senhor e ponto, né? Aí abre aspas de novo. Você é meu servo, ponto. Foi escolhido para me conhecer, para crer em mim, para entender que somente eu sou Deus. Não há outro Deus. Nunca houve e nunca haverá. Irmão, posso? Só andar juntando aí com o comentário do irmão Edu. Olha, por exemplo, o texto. Esse aí não é o texto não, né? É isso aí mesmo. É isso, né? Isaías 43:10. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creiais, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim nenhum se formou. A gente sabe que Israel, ele não cumpriu o propósito do qual ele foi chamado, que o propósito era esse aí.
Deus desejava se revelar por intermédio de seu povo escolhido. Porém, a profecia apresentava um que era fruto da nação, era descendente de Judá. Esse cumpriria todos esses requisitos aí. Testemunhas, era servo fiel que ele escolheu para que conhecesse o Senhor. A gente sabe que Cristo veio revelar Deus, né, tanto a homem como também aos anjos. Então em Cristo se cumpriu todas essas exigências aí. Que foi cumprido a testemunha, ele também encaminhou também outros para ser testemunhas. Ele era o servo escolhido, em que Deus se comprazia nele, as palavras que o irmão mencionou. Por intermédio de Cristo foi conhecido que havia um único Deus, e também foi conhecido que esse Deus antes dele não se formou e nem se formaria nenhum. Então, na nação de Israel, em parte, era o propósito de Deus se cumprir, mas não foi cumprido. Unicamente em Cristo foi cumprido completamente o propósito de Deus de um descendente. Vamos lá, irmãos. No Concílio de Nicéia, no ano 325, quem quiser depois pesquisar, pode pesquisar. Confirmado em Concílio de Constantinopla, tá? No ano 581. Formaram um outro depois de Cristo. Trindade. Formaram ou não formaram? Trindade. O profeta Isaías diz: nenhum se formou depois de mim. Isso pelo conselho do céu, mas pelo conselho dos homens se formou. Antes, havia algum outro Deus, além do Pai e de seu Filho? O Pai e o Filho se manifestavam através da palavra, do Espírito, que estava na boca dos profetas, ok? Nos últimos dias também. Amém. O mesmo Espírito se manifestará na boca de cada um daqueles que temem a Deus e guardam seus mandamentos. Que ainda em Isaías 44:6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último. Fora de mim não há Deus. Sei não. Em Deuteronômio 6,4 diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O único Senhor. Você lembra quando é que foi dado os mandamentos de Deus lá no Sinai? Como foi dado para Moisés? Apresentar a Israel. E vocês lembram bem como começou, antes dele começar, aqueles 10 mandamentos? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei. Ele me tirou, te tirou do Egito, pessoalmente. Mas o meu servo, nesse contexto aí, era quem? Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do... Se nós somos israelitas no interior, ele tirou nós sim. Eu sou o Senhor teu Deus. Ouve Israel, um só Senhor, o Senhor Deus de vocês. Além de mim, não há Deus. Porque não teve nenhum antes, não foi formado nenhum antes, nem um depois. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí ele começa: não terás outros deuses? Porque antes dele, nenhum. Depois, nenhum. E o Pai é adorado por meio dele. Irmão, quando ele fala, te tirei da terra do Egito, e o Senhor fala aí também que isso se aplica a nós, isso é uma coisa bem ampla, porque Egito significa alguns costumes também errados. A espiritualidade mundana chamada de Egito. Pois é. Alguns costumes, aí a gente pode aplicar alimentação. Claro. Te tirei da terra do Egito na alimentação. Separei vocês das panelas, né? Foi assim? Pervertida. Da nossa parte visual. O Egito tinha muita questão de maquiagem, de joia, de brinco. Então te tirei também desse meio. Quando sai dessas coisas, sai do Egito. De tatuagem, de brinco,
de vestuário estranho. Então engloba muita coisa, né, quando ele fala isso aí. As pessoas perecem por falta de A partir do conhecimento, elas passam a ver que estavam em erro, reconhecem o erro e agora há uma conversão. Arrependei-vos, pois, e não basta só dizer assim, se arrepende. Sim, mas se converte. Ou seja, eu, você e nós todos devemos nos arrepender de nosso pecado em reconhecimento, sabendo o que é pecado, que é transgressão da lei, e converter-se, fazer a conversão de uma vida antiga para uma vida nova. Portanto, se está dizendo que nenhum Deus se formou além dele nem antes dele, então subentende-se que quem é aquele que disse e que há um só Senhor para nós, subentende-se que aquele que deu a lei dos 10 mandamentos no Monte Sinai para Moisés era Cristo. Alguma dúvida? Se os homens, aqui o grande conflito, página 524. Se os homens, se nós ou qualquer um outro rejeitar o testemunho das Escrituras, seja pelo profeta Isaías, seja por qualquer um outro profeta, porque ela é inspirada, concernente à divindade de Cristo, olha só, se alguém agora duvida ou rejeita os testemunhos das Escrituras Sagradas, dizendo que Jesus Cristo é Deus, então se alguém duvida disso, é em vão arguir com ele sobre este ponto. Você pode tentar convencê-lo de toda maneira. Ele sempre tem uma desculpa, sempre tem um argumento e sempre vai se esquivar desse assunto, porque ele é Deus, em todo sentido, mais alto sentido. E não adianta nós querer fazer os outros entender as coisas sem que elas abram o coração. Se ela abriu, tem espaço. Se não abriu, é em vão isso aí até lá. Isso. E continua aqui. A Signal of Time, 27 de julho de 1895. Essa doutrina que nega a absoluta deidade de Cristo. Não é só a deidade. É absoluta. Se eu negar a absoluta deidade de Cristo, eu estou negando a fé de Jesus. Eu tenho que entender que ele tem absoluta deidade. Que ele pode fazer tudo por nós. Pode nos salvar de forma ampla, de forma completa e total. Porque esse que nega a absoluta deidade de Cristo, nega também o quê? A deidade do Pai. Olha como é que nós vamos estar negando a deidade do Pai. Negando a Cristo. Nenhum Deus se formou além dele. E nenhum se formou antes dele. Ele é o único. É chamado de unigênito. Só a palavra unigênito já diz tudo. O único geral. E Mateus 11, 27, eu creio que os irmãos já foi tocado pelo Espírito e lembraram disso tudo. Ninguém conhece Pai? E ninguém conhece Filho? E quem formou outro em concílios humanos aí? Vão estar seguros? É uma unidade perfeita, né, irmão? Entre o Pai e o Filho. Unidade perfeita. Como Satanás, ele não quer essa unidade, ele criou um personagem Sim. a mais para quebrar essa unidade. Isso. Tirar a atenção de Cristo. Isso. E qualquer que nega o Filho, está em João capítulo 2, 23. E qualquer que nega o Filho também não tem. Mas negar o Filho em quê? Crê que ele é o único gerado? Não, eu não creio não. Então está negando. Ou não? Ah, eu não creio que Jesus é Deus não. Está negando. Ah, eu não creio que Jesus Cristo é tudo em todos não. Está negando. Tem várias formas de você negar a Cristo.
Ah, eu creio que ele é um Deus, mas é um Deus menor. Está negando. Ah, eu creio que ele é Deus, mas não é absolutamente não. Está negando, irmãos. Ah, eu creio na palavra de Deus. Aí quando tem uns pontinhos que toca no pecado, não, mas nessa aí eu não. Está negando Cristo. E aquele que nega Cristo, nega também, não tendo Cristo, não tem o Pai. Agora, aquele que confessa, que tem, que honra o Filho também, o Pai tem também semelhantemente. Quem vai anotar, irmão, aí não é João, não, é 1 João 2, 1 João. Está lá o 1 João, a primeira carta dele. E agora João, o Evangelho de João, o mesmo autor da primeira carta, diz que também o Pai ninguém. Oxente, e quando eu vejo lá em Salmo, capítulo 50, versículo 6, diz que Deus é o juiz. É isso aqui, irmãos. Porque ali não se refere ao Pai não, mas todos, quase que na sua totalidade, creem que Ele é o Pai. O mundo religioso crê que Ele é o Pai. Mas o próprio João entendeu o texto. Porque vocês são minhas testemunhas. Nós podemos aplicar a Bíblia também. Antigo Testamento e Novo Testamento é testemunho. O Pai, ninguém julga. Ah, o Pai é o juiz. Aqui se refere ao Pai ao juiz. Então, estou negando a Cristo. A palavra. Porque aqui está bem claro João dizendo, o Pai não julga ninguém. Quem julga é o Filho, porque foi o Filho dele que recebeu todo o juízo para julgar. Qual o porquê de nós aceitarmos a Cristo? Ele é tudo em nós. Ele criou todas as coisas e Ele julga todas as coisas. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Por intermédio dele foi feito tudo. Irmão, algumas pessoas acham que isso aí é como se a pessoa estivesse desprezando a autoridade do Pai. Né? É como se tivesse. Mas é quando ele disse, ele deu ao Filho, quer dizer, uma autoridade que ele exerce, mas ele colocou na mão do Filho. Isso. Se nós desconsiderarmos o Filho dele, que ele escolheu para fazer isso, nós desconsideramos o próprio Pai. O irmão White diz aqui, o conhecimento de Deus é revelado em Cristo. Né? Ciência do bom Deus. Isso. Revelado em Cristo. Okay. Então, João, capítulo 5, versículo 23, e agora para que todos honrem o Filho, como honram? Ah não, mas a minha honra do Pai é maior do que a honra pelo Filho. E é. Se assim você fizer, está honrando algum deles? Não. Por quê? Porque todos que honrarem o Filho é que honram o Pai. Tem que honrar o Filho assim da forma como honra o Pai. Porque se eu fizer diferença nisso, não estou honrando nenhum e nem outro. Nem o que enviou e nem o que foi enviado. Até porque Cristo é nosso Pai e nosso irmão mais velho. Isaías 9:6, né? Também ali no livro de Lucas, irmão, lá pelo capítulo 20, ele dá aquela parábola do homem que plantou aquela vinha e foi embora. Aí depois mandou, né, os servos para observarem os trabalhadores. Eles foram matando tudinho. Será se eles estavam honrando o dono da vinha? Não. Mas se matou o filho, está resolvendo o pai. É isso aí. Ele mandou os profetas. Uhum. Então, mais uma vez, essa doutrina que nega a absolutidade de Cristo, nega e tanto pai. Isso aí a Bíblia mesmo esclarece, não tem nem para onde correr, não, é só essa interpretação, não existe duas interpretações. A irmã White aqui, ela fala nesse livro, nesse material, nesse documento aqui, ó. A grandeza de Deus não pode ser medida ou compreendida. Quem unicamente pode medir ou compreender-se entre si
Só o Pai e o Filho. Não tem mais ninguém no universo, seja anjo, seja homem. Aquela doutrina que nega a divindade absoluta de Jesus, Cristo nega também a divindade do Pai. Então, muito claro aqui, ó. Ela só repete. Essa doutrina que nega, ou aquela doutrina, né, que nega. Por que ela diz isso? Porque ninguém conhece o Filho senão o Pai. Vocês lembram lá de Isaías, nós lemos lá, 43:10? Para que você entenda que criança, eu sou o mesmo. O apóstolo Paulo disse, Jesus Cristo é o mesmo. Quando? Ontem, hoje e sempre. Ele estava lá em Isaías. Aplicado para Cristo. Agora vamos falar dos mentirosos. No 1 João, espero que eu não esteja no meio deles. Né? Nenhum de nós esteja. Amém. Quem é o mentiroso? Aí disse assim, eu não sou. Aí eu também não. Ninguém aqui é mentiroso, né? Vamos lá. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Todos aqui vão dizer que Jesus é o Cristo, né? Mas o que é o Cristo? Como é esse Cristo? Quem é Cristo para você? Fernando foi feita essa pergunta para Pedro, lembra? Ele respondeu, tu é o Filho de Deus vivo. Né? Então quem nega que Jesus é o Cristo é o anticristo. Esse anticristo é aquele mesminho que nega o Pai e o... Quem é o anticristo? Aqueles que não crê e nem honra a Cristo, semelhantemente honra tem o Pai. É anticristo, chamaria anticristo. Porque o Lúcifer, na verdade, não. Ele achava que estava honrando a Deus ali, mas como é que ele estava honrando a Deus se ele estava desonrando seu filho? Se me permite só fazer um comentário em cima do texto que você mencionou aí. Por exemplo, quando Jesus ele perguntou, lá juntamente com os discípulos, primeiro ele perguntou, quem o povo diz que eu sou, né? Se a gente quer entender esse texto aí, quem tem dificuldade, é só ler nessa ocasião que o irmão citou aí. Depois eu vou até procurar o texto aqui. Lucas, né? 19, né? Pois é, Jesus perguntou assim, quem o povo diz que eu sou? Aí os discípulos falaram, né? Alguns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é profeta. É como o povo acredita em Jesus, hoje, na atualidade, né? Alguns acreditam que ele era o Filho de Deus, que ele era o Senhor, mas não acreditam nessa verdade que está sendo passada hoje. Aí ele dirigiu a pergunta para os discípulos, que já tinha sido revelado quem ele era, né? E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí a resposta, como o irmão mencionou, por parte de Pedro também era a mesma resposta dos discípulos. Eles disseram, nas palavras de Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então, o mentiroso é que acredita que Jesus é um ser relativamente grande e poderoso, mas não com uma grandiosidade no patamar, podemos dizer assim, do Pai, né? Então o mundo crê como o povo acreditava lá, que Jesus acreditava que ele curava e recebia as curas, né? Mas na hora de colocar Jesus no seu devido lugar, como aquele que é o princípio e o fim, o Deus Todo-Poderoso, o Pai da eternidade, o Deus absoluto, quem cria é só os discípulos, até então, né? O que aceita também o julgamento de Deus, mas muitos falam hoje que Deus é só amor, mas não diz que ele é justiça também. Então, o anticristo é o que atribui a Cristo muitas virtudes, mas não coloca ele no lugar que ele deve estar. Agora, o que é verdadeiro é aquele que confessa ele, aí diz que confessa que ele é o Cristo, mas da forma que os discípulos confessaram. O Filho do Deus vivo. Esses são os verdadeiros testemunhos. O muçulmano ele crê que Cristo existe. Ele crê que ele foi um profeta, já li, né? Ele disse que ele foi um profeta, mas não um filho de Deus. Se pensou que ele era um profeta, espírito do
queria dizer. Eu que estou dizendo? Não, falar. Vou repetir de novo para vocês verem a importância desse verso. No princípio era o Verbo, que é Cristo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era? O anticristo não acredita que o Verbo era Deus. E nem que ele estava no princípio. Eles acreditam que ele estava no princípio, talvez, o princípio da criação da terra. Na verdade, ele não gostou do verbo estar aí. Ele queria estar no lugar. Então, já que ele não Lugar pode do estar verbo, no né? lugar, ele pode desfigurar a imagem de Cristo. Exato. Esse aí é o Verbo que se fez e habitou entre. Aí você pode dizer, mas ele não habitou entre nós. Ele habitou entre os discípulos. Sim, mas Entre nós, no sentido de vir a esse mundo. nós viemos de onde? Ele habitou nessa terra ou não? Nós estamos aonde? Ele habitou entre nós. Como homem, ele habitou. Cheio de graça e verdade, né? Cheio de graça e E verdade. mais uma prova, irmão, que ele nasceu, para quem acredita que ele veio na natureza pré-lapsariana, outra coisa que não podia acontecer, ele teria que ter nascido então de uma mulher sem pecado, né? No sentido de natureza. Porque Maria, ela nasceu depois do pecado. Sim. Então ele nasceu na mesma natureza que ela nasceu depois do pecado. Para quem não entende o que é pré-lapsariano, é exatamente aquela condição de ter vindo antes do pecado, antes de ter Entrado entrado o pecado nessa terra. no mundo. Só Adão. Pós-lapsariano é aquele que crê e veio depois do pecado. Então, só Adão, acho que era o que veio. Exato. Só Adão e Eva que vieram no pré. Então, no princípio, agora entra o verso primeiro da Bíblia. No princípio criou os céus e a... Aí é onde está, né? Quem é esse Deus que criou, né? Pô. Exatamente. Ele não criou só a terra, ele criou os céus. Não foi só um céu também. Tem mais de um. Nós vimos a história de Paulo, que ele conheceu um homem que subiu até o terceiro. Então, aí pelo menos nós já temos uma convicção de que 3 existiam. Agora, se no meio desses céus, Deus escolheu 1000 mundos, ou 100 ovelhas, vamos dizer assim, Tem um texto lá em Deserto das Nações que são 1000 mundos, né? chama de 1000 mundos. Uns desviou, foi a terra, uma ovelha perdida. Isso, talvez, vamos dizer assim, uma diz que é 1000 mundos, outra diz que é 100. Para todos os efeitos, Está na totalidade. a gente sabe que existe um percentual, né? Grande, né? Que a gente terá a eternidade toda para Isso. Aí aqui, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem criou a terra foi um e os céus foi outro Deus? Ou quem criou a terra criou os céus e quem criou os ceios criou a terra? Não, Paulo diz que tudo foi criado por Tudo foi Deus, né? Por intermédio dele, para ele. O Heitor está dizendo que tudo foi Deus, né? Criou. Exato. Olha o que o apóstolo Paulo dizia. Será que eu digo mesmo? Será que eu tenho o mesmo pensamento que teve Cristo Jesus, que teve os apóstolos? Porque o apóstolo Paulo responde pelos demais apóstolos. Ele diz assim, ó, pela fé entendemos. Quando ele diz entende, ele diz assim, pela fé eu entendo. Ele diz assim, eu entendo. Tem alguém que ensinar, né? E Isso. os espíritos dos profetas estão sujeitos. Ele está exatamente sujeito ao espírito dos profetas, que estavam na época dele também estavam, e os que estão aqui hoje também deve estar. Então, pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra. Então, pela palavra de Deus, nós entendemos que os mundos foram criados. Os céus. Então, nos céus tem outros mundos. Foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é. Então, para se fazer a terra, Deus precisou de uma matéria? Não, pela palavra.
Só pela palavra. E os céus, não é da mesma forma? Deus criou as coisas visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por Ele e para? Agora vamos ver aqui uma palavra do país. Isso aqui, irmão, está na Bíblia. Alguém diz, mas não está citando um texto aqui que não está na Bíblia. Está na Bíblia. Nós só podemos colocar texto aqui quando nós provamos na Bíblia. Olha. Diz, meu Deus. Diz o Pai. Quem é que está falando isso aqui? Alonso Tredier Jones. Disse o Pai, falando do Filho. Olha o que, é que o próprio Pai diz, ó. Olha como é que o Pai chama o seu filho. Tu, ó Senhor. Oxe, o Pai chamando o Filho de Senhor. Ele colocou ele Senhor sobre tudo mesmo. Tu, ó Senhor, no princípio, criastes a terra. Os céus também são obras de tuas? Os mundos também são obras tuas. Isso demonstra que esse Senhor aqui é Deus, da mesma natureza de seu Pai. Olha a clareza. Isaías 54, versículo 5. Israel, meu escolhido. Agora, em um outro contexto. Porque o teu Criador, aquele a quem o Pai escolheu. Porque o teu Criador é o teu marido. Nós, como igreja, temos um marido. Nós, como Israel espiritual, temos um marido. Nós, como a esposa, que a Bíblia se refere, nós temos um. Como é o nome dele? Senhor? Como é o nome dele? Senhor dos Exércitos. Outro nome. Esse Senhor dos Exércitos é o mesmo Santo de Israel, irmãos. Esse que é o Senhor dos Exércitos, que é o mesmo Santo de Israel, é o nosso o quê? Tem dúvida de quem é? Mas de quem ele é chamado? E quem tem o espírito de um anticristo, vai aceitar isso? Não. Vai aceitar esse texto aqui, ó? Atribuindo a Cristo, não. Vai atribuir esse texto a Cristo? O espírito do anticristo não admite isso, irmão. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é o Deus de toda a terra. Por que ele é Deus de toda a terra? Porque ele criou toda a terra. Por que ele é Senhor dos céus? Porque ele criou todos os céus. Por que ele é Senhor do sábado? Porque ele também fez o. Olha o que aqui 1 Coríntios, o apóstolo, 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala, hein? Capítulo 11, versículo 2. Porque eu estou zeloso de vocês. Esse zelo que tem de vocês é um zelo de Deus. Porque eu vos tenho preparado. Aqueles que preparam os servos de Deus, devem preparar eles com zelo. E esse zelo não é simplesmente um zelo, mas um zelo de Deus por nós. Para nos apresentar como uma virgem, como uma mulher virgem, como uma esposa que ele quer virgem, pura, a um marido. A saber quem é esse marido? Os pregadores da mensagem, os que anunciam o Evangelho, eles devem preparar o povo para receber o seu marido, Cristo. Nós devemos estar como uma virgem pura. Aqui não é simplesmente o sentido da palavra. Não. Essa virgem aqui é pureza.
pureza de uma criança. Isaías 33, versículo 22. Porque o Senhor é o nosso... Então, mais uma vez. O Senhor é o nosso... E também o quê? Um juiz, ele julga segundo a... Lei. E quem fez a lei? Foi ele. Quando vocês verem homem sendo juiz, advogado, promotor, está errado. Porque só tem um. Que é juiz, que é legislador. Aqui na terra, quem faz as leis? Aqui na terra, os homens. Viu? Mas lá no céu, quem fez as leis? É Jesus. É o nosso juiz. Ele é o nosso juiz, é o nosso Senhor, é o nosso legislador. E é também o quê? Nosso rei. Não, mas fala lá, mas o Filho de Deus não é o príncipe. Não, mas o juiz não é, o rei não é o pai? Porque se o filho é o príncipe, quem é o rei é o pai do príncipe. Mas como é que aqui Jesus Cristo pode ser juiz, Senhor, Deus, legislador, rei e salvador? Todo poder foi dado no céu e na terra para ele. Ele é tudo, irmãos. Todo poder foi dado. Eu sou, esse é o nome dele. Eu sou o teu salvador. Eu sou o teu rei. Eu sou o teu Senhor. Eu sou o legislador. Eu sou o juiz. Ele é tudo. Ele não diz que ele é o princípio e o fim, né? Então é tudo. Ele não é a palavra? Colossians 3:11, se Cristo é tudo em todos. Está tudo em todos. Vamos concluir. Como legislador, Jesus exercia a autoridade de Deus. Para fazer a lei de Deus tinha que ser Deus. Se foi Jesus Cristo que fez, então ele tinha que ter a autoridade de Deus. E ele era Deus. Aquele que não ama, não conhece a... Aqui é onde nós iríamos entrar na segunda parte do estudo. Aquele que não conhece a Deus, aquele que não ama, não conhece. Como é que nós sabemos que nós amamos? Porque Deus é? Um dos principais atributos de amor é a pessoa se manter na verdade, né? Porque amor e mentira não tem como se unir, não. Olha, aquele que não ama, não conhece a Deus. Aqueles que dizem que o conhece, 1 João 2, 6, né? Aquele que diz que me conhece, não guarda os meus mandamentos, dizendo aqui, para falar mais claro, é mentiroso. Nele não está. Então aquele que diz que conhece a Deus, tem que amar. Porque amar é conhecer a Deus. E quem conhece a Deus, guarda os seus. Porque Deus é amor. Porque este é o amor de Deus, está aí claramente. Deus é amor. E Ele tem amor. E o amor dele é este. Que guardemos os seus. E os seus mandamentos não são pesados. Aqueles que dizem que os mandamentos de Deus é pesado, é porque não conhece a Deus. Porque Ele está dizendo que o mandamento dele não é pesado. É porque ele está querendo carregar só, né? O mesmo que rejeitou Cristo disse, a lei é pesada, ninguém guarda. Exatamente. A hora de cantar. Tem hora para tudo, né? Essa chegou a hora de cantar. Jesus criou toda a terra.